Olá, amigos da Amazônia, chegamos com o Caminhos da Amazônia pelo Amazonsat. O nosso cenário natural de hoje é aqui o Rio Urubu. Estamos na época da vazante, o rio está com suas praias, com algumas árvores das ilhas bem do lado de fora, bem expostas. E no programa de hoje você vai conhecer as comunidades Rio Canoas e Rio Pardo no município de Presidente Figueiredo e as dificuldades que os agricultores e moradores de lá estão enfrentando para se deslocarem e trafegarem no ramal. Também você vai conhecer o ramal do Jericó, aqui na região de Itacoatiara, onde nós iremos mostrar alguns produtores rurais que conseguiram, com a participação de todos os produtores e a prefeitura, recuperar o ramal e estão investindo pesado na produção de alimentos. A gente volta já. Os agricultores do ramal das comunidades Rio Canoas e Rio Pardo perderam grande parte da produção nos últimos 6 anos por falta de trafegabilidade do ramal. Agora vamos conhecer alguns produtores que estão lutando para sobreviver com uma grande produção de melancia e outros produtos. De clima e região tropical, a melancia é uma fruta bastante apreciada pelos amazonenses. Tem quem goste e quem não chega nem perto. O seu sabor é marcante, incomparável, rica em nutrientes e em água. É bastante diurética. No verão é muito consumida, período em que a produção na terra de várzea é grande. Manicoré, a 333 quilômetros de Manaus, no sul do Amazonas, é o maior produtor de melancia do estado. A produção anual é mais de 4 milhões de frutos, segundo dados do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do estado do Amazonas, IDAM. O município tem mais de 600 produtores. A melancia, que geralmente é cultivada em área de várzea no período de julho a novembro, fez com que produtores da comunidade Brava Gente, no quilômetro 126 da BR-174, zona rural de Presidente Figueiredo, apostassem no cultivo da melancia em terra firme. Foi o caso deste grupo de moradores que aproveitou uma área de 2 hectares para ver como seria o plantio e colheita neste tipo de solo. Aqui a planta foi irrigada e após 2 meses teve a primeira colheita. O extensionista Hélio da Silva Araújo mostra o resultado do cultivo em terra firme. É um processo que a gente fez aqui, que a gente implantou, né? Hoje está com 70 dias esse melancial e graças a Deus correspondeu à nossa expectativa. Por esse solo aqui ele não foi muito trabalhado, mas a gente conseguiu produzir e está alcançando a nossa produtividade hoje. Nós fizemos aqui um sistema de plantio, que eu digo plantio direto, né? A gente não produziu as mudas, a gente plantou direto na cova e eu fiz um sistema de adubação juntamente associado com a banana, que não é muito recomendável, mas essa era a área que a cooperativa tinha no momento e nós aproveitamos essa área, da área da banana, né, e consociamos a melancia no meio. E fizemos a adubação de cova e fizemos o sistema de irrigação dela através de fita gotejadora e o sistema de adubação por gotejamento, né, aqui. O extensionista explica o que é importante o produtor analisar a época do ano para fazer o cultivo da melancia, para ela ter uma maior consistência e durar mais. Conversando com a equipe do Caminhos da Amazônia, ele deu algumas dicas para os produtores que queiram trabalhar com esse tipo de cultura. Eu corto a água dela na colheita dela em torno de 5 a 7 dias, que é para justamente ela atrair toda a água aqui, fazer essa consistência e ela ficar assim, ó, rígida, que a gente chama, né? Ela não vai ficar aguada, que a gente chama ficar aguada, tá entendendo? Porque se eu ficar colocando água nela, fica sempre com essa água, essa parte aqui bem mole, bem mole. Se eu tirar a água dela, ela vai ficar consistente, que a gente chama, por causa do verão, vai aquecer ela vai ficar bem durinha. E para o consumo é melhor. A pessoa, quando ela vai saborear, ela gosta dessa parte dura aqui, ó. E a colheita certa, no dia certo, que hoje está com 70 dias, né? Nós estamos fazendo essa primeira cata. Isso daí tudo tem que estar no tempo certo, porque se eu deixar ela passar, ela vai ficar aguada. Aí eu tenho que colher na data certa, que ela fica com essa consistência aqui, você morde ela, ela fica tipo assim crocante.
Benjamin da Costa Maquiné é o presidente da Cooperativa de Produtores da Comunidade Brava Gente. Ele trabalha com diversos tipos de alimento. Plantou em uma área que estava sem cultivo há cerca de 2 anos. É a primeira vez que planta melancia. Ele aposta na colheita em grande quantidade e está animado com o resultado e já prepara mais 8 hectares para o plantio. Plantamos 70 dias atrás e estamos colhendo hoje, fazendo a primeira colheita, graças a Deus. Você trabalhar numa terra que há 2 anos que tinha sido mecanizada, trabalhada e não tinha nem nascido mato, a gente gasta um pouco mais de insumos, mas com conhecimento, né? Aliando conhecimento técnico e trabalhando na prática, ajustando alguns itens, a gente tem algum resultado positivo. Esse é só o começo ainda. O resultado desta primeira colheita em área de terra firme animou os demais cooperados. Um deles é o Moisés Franquilino, que trabalha com hortaliças. Ele está preparando esta área de 10 hectares com 1000 covas para plantar melancia. Moisés se animou após ceder 2 hectares para a cooperativa e, como o resultado foi satisfatório, agora pretende apostar no novo desafio. É uma lucratividade bem satisfatória, né? Então, aquela área lá do grupo, da cooperativa, né? Então eu vi o sucesso e resolvi apostar para mim mesmo aqui na minha área. Aqui eu vou plantar 1000 pés. O objetivo é tirar 2 frutos por pés, né? Então futuramente eu irei tirar daqui 2000 melancias. Hoje nós temos a nossa cooperativa, nós temos hoje o nosso próprio técnico, né? Nós contratamos o nosso próprio técnico. Vou mostrar para vocês que a gente é capaz de produzir melancia na terra firme. E o resultado foi aquele lá que você já viu, né? Do plantio à colheita são 90 dias, mas com a nova técnica desenvolvida pelos agricultores da cooperativa, usando a irrigação por gotejamento, o tempo da colheita diminuiu, sendo feita em 80 dias. Aqui, por exemplo, eles cultivam a variedade Top Gun. Nesta parte da plantação, o fruto já está bem desenvolvido. É época de colheita. Esta outra ainda está no começo. A planta se adaptou bem ao solo preparado especificamente para o cultivo da melancia. Saímos da comunidade Brava Gente e fomos até o assentamento do Rio Pardo, que fica no quilômetro 139 da BR-174, também em Presidente Figueiredo. Percorremos o ramal de barro de difícil acesso, que vamos mostrar no próximo bloco. Mas enquanto isso, vamos driblando os obstáculos até a propriedade do seu Antônio Ananias da Conceição, que tem meio hectare de melancia plantado. A equipe do Caminhos da Amazônia chegou no momento em que ele estava tratando do novo plantio. Aqui apareceu um tipo de fungo que engilha as folhas. Ele não seguiu as orientações dos extensionistas, trazendo um grande prejuízo para a família. Ele também cultiva a variedade Top Gun, mas a maioria dos frutos rachou, perdendo a produção antes mesmo da colheita. Aqui, nessa produção que eu esperava, eu agora já estou apelando para o ano que vem para fazer de outro jeito, para superar essa daqui, porque essa daqui já foi, né? Ou seja, você vai trabalhar com o erro desse ano para acertar no ano que vem? No ano que vem, se Deus quiser, porque essa aqui já passou, né? Seu Antônio perdeu cerca de 80% da produção. Isso porque no início da plantação, ele não fez análise do solo, a correção da terra e a condução do seu plantio. Também em virtude do período chuvoso que chegou muito cedo aqui no município, está acontecendo uma requeima, né? A gente pode observar a requeima aqui, né, desse plantio, esteja aí na fase praticamente do amadurecimento dos frutos. É importante também frisar que, por exemplo, essa deficiência nutricional provavelmente, como não houve uma análise de solo, provavelmente seja uma deficiência de cálcio, né? E a falta d'água, entendeu? Que você pode observar que não tem um sistema de irrigação, entendeu? Aí provavelmente pode ter ocorrido essa deficiência de cálcio e a falta d'água. O Antônio vai colher apenas 20% de tudo que plantou. Mesmo assim, não desistiu da colheita e já está preparando mais 1 hectare. Mas desta vez, vai seguir as orientações para não ter prejuízos. O outro eu tô colocando esse Supera e vou colocar depois, aí um 2 dias, o Planta 100 e deixar o tempo correr para ver como é que vai ficar, né?
Aqui eu contava que eu ia tirar umas duas carras de melancia. Se eu tirar umas 800, eu tô por cima. Eu acho. Umas 800 não é possível, né? Que é muito chão, né? Vou crer em Deus que eu vou tirar. Em nome de Jesus. O custo da produção para manter uma lavoura dessa não é baixo. E o lucro é em torno de 20%. Essa hora, o produtor fala que a principal dificuldade em relação ao escoamento devido às péssimas condições do ramal. Mas isso vamos mostrar no próximo bloco. No bloco anterior, mostramos a produção da melancia em terra firme e as dificuldades que os produtores do assentamento do INCRA têm em escoar as produções. O ramal do Rio Canoas tem 32 quilômetros de extensão e dá acesso aos assentamentos do INCRA Rio Canoas e Rio Pardo, que fica no quilômetro 139 da BR-174, zona rural de Presidente Figueiredo, região metropolitana de Manaus. E está praticamente intrafegável, principalmente no período de chuva. Ao longo do ramal de terra batida, os buracos se tornam um verdadeiro piscinão de lama, trazendo prejuízos para quem precisa ir até a sede do município. A primeira agrovila do assentamento é o Rio Canoas, a segunda maior comunidade rural de Presidente Figueiredo. Aqui moram cerca de 1.500 famílias, contando com a vila e ao longo dos 7 quilômetros de ramal que tem o mesmo nome do assentamento, Rio Canoas. O percurso que geralmente o condutor fazia em 15 minutos, agora o tempo chega a dobrar devido às péssimas condições do ramal. Na vila existe um posto do INCRA abandonado. Segundo os moradores, o prédio está nessas condições há mais de 5 anos. Os objetos que existiam dentro foram levados e até hoje não se sabe para onde. Antônio Jorge de Souza Aranha mora há mais de 13 anos no assentamento do Rio Pardo. Quando o encontramos, ele estava no assentamento do Rio Canoas e fala que o prejuízo em sua moto é grande. Isso porque tem que pilotar cerca de 20 quilômetros indo e voltando até sua propriedade. Fica ilhado, né? Fica sem escoar na sua produção. É isso, a gente quer umas pessoas que olhem pela gente, né? A gente olha com carinho pra gente, tem um projeto voltado pra gente, que a gente depende do interior. Seguimos viagem por cerca de 30 quilômetros. O que podemos observar ao longo da estrada são inúmeros buracos que chegam a quase cobrir o condutor de tão fundo que são. Anderson Maciel transporta passageiros do ramal para Figueiredo. Ele fala que é um desafio trafegar pelo ramal totalmente abandonado. O tempo de viagem também é longo. A situação piora quando chove. Não tem condições de transitar num dia de chuva. Sai por necessidade mesmo. Mas não compensa sair no dia de chuva. A gente não tem lucro, nossos carros quebram. E é como vocês podem ver, hoje é dia de sol. Hoje está tanto para sair, entrar, mas ainda assim é ruim. Só muito difícil para a gente que mora aqui, ó. E todo ano é desse jeito aqui. Nunca melhorou. A situação é a mesma. A manutenção da tua moto, com certeza, é toda semana. É toda semana tem que consertar. É carro, é moto, tudo aqui quebra, tudo quebrado. A produção a gente tira aqui na marra mesmo. Caiu muito, né? De uns tempos para cá caiu. Nessa época cai demais. O caminhão vem para pegar o produto, vai quase seco. Porque não tem condições de tirar. Quebra os caminhões, às vezes entra só um. Se os órgãos competentes tivessem compaixão de nós aqui dentro aqui e viesse dar menos uma raspada nesse... para melhorar a situação nossa aqui dentro. Nós estamos apelando aqui, os moradores, que os órgãos competentes olhassem para nós também, porque daqui é que sai o produto para o pessoal lá fora comer. Para eles mesmos comer, né? Aqui são 2 assentamentos do INCRA, o Rio Canoas e o Rio Pardo. E ao longo do ramal, como podemos observar, a situação é esta. Várias crateras, dificultando ainda mais a passagem dos condutores de veículos, tanto de moto quanto de carros. Segundo os moradores, do final do ramal, que são cerca de 32 quilômetros, até a BR-174, o tempo gasto é de cerca de 2 horas de viagem.
O ramal já foi um grande produtor de banana, mas devido ao abandono, muitos agricultores desistiram. Outros ainda insistem em permanecer no local. Aqui funcionava uma agroindústria que foi abandonada há mais de 8 anos. Quem já produziu farinha no local não acredita no que vê. Um prédio totalmente abandonado e os maquinários se acabando com o tempo. Eu acredito que aqui funcionando, temos base de emprego e de trabalho, as pessoas não vão precisar sair, não vai precisar abandonar seus lotes, como está acontecendo. Então isso aqui é um sonho que pode se tornar em realidade. Porque isso aqui, em movimento, sai ganho para todo mundo. Uma casa de farinha bem movimentada chama freguesia para trabalhar. Como eu conheço também. É muito importante ter isso, alavancar isso aqui. A responsabilidade de recuperação dos assentamentos no estado é do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA. O superintendente no Amazonas, João Jornada, disse ao Caminhos da Amazônia, através de uma nota oficial, que já foi feito um levantamento das necessidades dos 2 assentamentos citados na reportagem. E há um orçamento de R$11.700.000 através de emenda parlamentar do senador Eduardo Braga, do MDB. E a licitação da obra será até dezembro. O ramal do Jericó, no quilômetro 144 da rodovia AM10, no município de Itacoatiara, é um dos menores ramais do estado do Amazonas, mas concentra uma grande população de produtores rurais. Você vai conhecer nessa reportagem que eu tive o privilégio de fazer, como eles estão se virando para plantar e produzir alimentos. O ramal do Jericó inicia no quilômetro 144 da rodovia M10, dentro da área territorial do município de Itacoatiara, região nordeste do Amazonas. São 27 quilômetros de extensão até as margens do rio Urubu, que nessa época do ano, período da seca, atrai centenas de pessoas para a pesca esportiva do tucunaré. A floresta do entorno quase não foi suprimida e a presença de aves e de vários outros animais pode ser notada com facilidade por quem visita e mora na localidade. A área está dividida em 200 lotes de 25 hectares, com 110 lotes ocupados e 70 em produção. Ao longo do trajeto existem também 8 subramais com mais de 5 quilômetros cada. Logo no começo do ramal está a comunidade Nova Jerusalém, onde moram cerca de 40 famílias que vivem da agricultura e da criação de pequenos animais. O representante da Associação dos Moradores do Jericó, Ricardo Nascimento, diz que ainda este ano os moradores da vila e do ramal devem receber alguns benefícios sociais. A gente tem 27 quilômetros de ramal, né? Muitos desses ramais têm empresários, né? Fazendeiros para dentro, tem caminhonetes, carros grandes, né? Que tem uma dificuldade muito grande de pegar o seu produto, né? E os agricultores aqui, a maioria trabalham com mandioca, macaxeira, melancia, né? Então a gente está tentando aí buscar o mais rápido possível, né? Uma melhoria nesse ramal para que possamos, né, dar um bom, né, para que possa chegar lá a condução melhor possível, para que eles possam vender seu produto na porta, né, e não ter muita dificuldade aí. Então eu creio que até final do ano a gente tem resolvido um pouco a entrada desse ramal e dar uma melhoria para as pessoas que trabalham, né, que tem sua renda aí com a mandioca, com a macaxeira, melancia e em diante. Então a gente tem sim esse pensamento de trabalhar, né, fazendo a parceria, e tem vários fazendeiros também, como eu citei logo cedo, que eles têm tratores, né, tem caminhões, então a gente consegue ter essa parceria não só com a prefeitura, com os outros órgãos, como com os proprietários daqui, né, os fazendeiros que têm aí seus caminhões, seus tratores. A gente também consegue fazer essa parceria com eles para que possamos fazer aí um bom trabalho no nosso ramal, né, e que todo mundo possa sair beneficiado. Mais adiante, o agricultor Ivânio da Costa, conhecido pelos demais agricultores como Bigode, tem como atividades principais a criação de galinha caipira e o cultivo de mandioca para a produção de farinha.
O roçado dele, com 6 hectares de mandioca tradicional, que leva 1 ano para ser colhida, fica nos arredores da casa. No mês que vem, Ivânio volta ao roçado para arrancar a mandioca e preparar a próxima safra da farinha. Estas fotos foram tiradas da safra do início deste ano. É porque a mandioca é o seguinte, dá muito trabalho porque a gente roça, paga para roçar, paga para plantar, aí com 2 meses tem que capinar de novo, com mais 2 meses vai capinando, vai limpando, até esperar 1 ano, 1 ano e meio, né? Aí todo tempo tu tem que ir limpando, porque se tu deixar no mato, não dá nada. Aí, às vezes a gente carrega a mandioca para perto da caifarinha, mas às vezes a gente carrega com 300, 400 metros de distância para poder chegar na caifarinha, né? E aí, se nós hoje vendêssemos um saco de farinha por R$500, ainda era barato, né? Ainda era barato. Aí tem gente que diz que farinha é caro, mas a farinha só é caro para quem não sabe o trabalho que dá. Aí eu arranquei 2,5 hectares de lá da outra terra ali, aí arranquei mais 1 hectare daqui. Aí eu tenho mais 1,5 hectare aqui e tem outra 1,5 hectare ali do outro lado. Hoje você está vendendo uma saca de farinha de 50 quilos por quanto? Tá no valor aqui, eu estou vendendo a R$250. Mas era bom se a farinha da gente aqui a gente pudesse vender desse preço de 500, 600 reais. Indo mais adiante, encontramos outras propriedades que trabalham com diversas culturas agrícolas, como coqueiros, açaí e até pimenta do reino. Mas é no final do ramal e às margens do rio Urubu que nos deparamos com a fazenda do Moacir Cintrão. Ele cultiva banana pacovã e prata, pupunha, cria peixe em tanque escavado, pimentão em sistema protegido e melancia. E a melancia e a banana prata são as principais atividades econômicas da propriedade. O Moacir resolveu investir no cultivo dessas culturas para, aos poucos, diminuir a importação dos produtos que comercializa na Feira da Manaus Moderna e sair da dependência dos demais produtores. Ele não economizou no investimento em tecnologia, como irrigação por aspersão e gotejamento. Neste plantio novo de melancia, as mangueiras jogam 18.000 litros de água por hora. A melancia é muito exigente de água para se desenvolver e frutificar. E a fertilização automatizada, além de diminuir a contratação de mão de obra, também faz a aplicação correta de adubos e dos demais insumos. Eu não tenho sombra de dúvida que se os produtores da região investirem em melancia com tecnologia, fazendo a adubação, a correção de solo correta, eles não vão se arrepender. Como você falou, para produzir na entre-safra. Evidentemente que é um custo alto, então eu vejo que os governantes eles tinham que olhar com mais carinho para os produtores regionais, porque é isso que mantém a população interiorana no interior. Eles estão aqui, eles precisam de auxílio, eles precisam produzir para não estar nesse vai e vem para os municípios ou para a cidade de Manaus. Eles estão aqui na terra, ele vai dar o sustento para os seus filhos, para os seus netos da própria terra. Mas para isso precisa ter uma ajuda do governo, porque o produtor rural, ele é um pequeno produtor, é aquela agricultura familiar, ele precisa ter ajuda. Na Feira da Manaus Moderna, no principal porto de embarque e desembarque de produtos regionais da capital amazonense, chegam toda semana cerca de 400 toneladas de banana e melancia e a maior parte dos produtos vem de Roraima. E desse total, 50 toneladas de melancia e banana prata são produzidas na propriedade do Moacir. Eu sou feirante da Feira da Banana e sou um feirante que trabalha exclusivamente com banana. A gente está tentando desenvolver um produto de qualidade como o de Caroebe, mas sem concorrência, simplesmente para a gente manter a propriedade. O ramal do Jericó tem produção agrícola e pecuária, tem ramais trafegáveis, tem solidariedade, tem alegria e hospitalidade, e igarapés com corredeiras para refrescar o corpo, depois de um dia de trabalho pesado, debaixo de sol forte na lavoura.
E este foi o seu Caminhos da Amazônia de hoje. Você, se não assistiu no Amazonsat, temos também as redes sociais. Elas estão na tela do seu televisor. E ainda temos a reprise no Amazonsat, sábado às 6 horas da manhã. E nós voltaremos no próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço e uma grande semana para você.